Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os santos anjos de Deus nos guarde sempre. Meu dileto e amado ouvinte. Iniciemos nosso programa nesta terça-feira com esse tema bonito da espiritualidade da Igreja, fazendo essa correlação também com a carta de São Paulo aos Romanos e o livro Por uma Igreja em Subida, do meu professor Clodovis Maria Boff. É o livro da Eclésia. Vocês podem comprar lá, são uma trilogia de livros muito importante, mas nós vamos seguir esse, Por uma Igreja em Subida. A espiritualidade, meu dileto ouvinte, é uma questão de vida ou morte para você, para mim e para a igreja. Não podemos pensar numa igreja sem espiritualidade. O Frei Clodovis, logo na introdução do livro, ele lembra que a espiritualidade não é um luxo de religiosos, nem um acessório para alguns piedosos, nada disso. Ela é constitutiva de todo ser humano, a espiritualidade. Espiritualidade, diz ele, é cuidar da fonte, cuidar do teu coração, porque nele estão as fontes da vida. O coração na Sagrada Escritura não é apenas sede dos sentimentos, mas o centro da pessoa, onde estão a inteligência, a vontade, o amor e a liberdade. É o lugar onde o homem se abre totalmente ao outro, que é Deus, ao mistério divino. Jesus ensina que é do coração que procede as intenções más, os homicídios, adultérios, malícias e etc. Mateus 7, 21. Ao mesmo tempo, é no coração que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós. Como ensina São Paulo na carta aos Romanos, que nós vamos ler durante este mês, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo é uma dádiva. Ele vem de graça, gratuitamente ao nosso coração. Aqui nós encontramos uma chave preciosa. Sem espiritualidade, o coração se contamina e se torna fonte de morte. Com espiritualidade, o coração se transforma em nascedouro de vida. Espiritualidade é vida, gente. Quando o Frei Clodovis compara a espiritualidade a uma malhação do espírito, dizendo que isso custa, exige disciplina, mas fortalece a alma para enfrentar as provas, ele quer nos chamar a atenção sobre isso. É um desafio, não é uma coisa fácil você crescer na espiritualidade, mas nós precisamos disso. Nós precisamos. E ele usa também a imagem da antena, que nós falamos ontem, para captar aquilo que Deus quer tocar em nós. O coração de cada um de nós deve estar marcado por essa graça da espiritualidade, percebendo em cada acontecimento da vida, naqueles dolorosos, também naqueles que são gloriosos, um sinal de Deus, mesmo diante da morte, dos sofrimentos terríveis que muitos de vocês estão passando. Nós somos chamados a compreender aquilo que às vezes a gente não compreende. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, mostra bem isso. Com efeito, é crendo de coração que se alcança a justiça. Romanos 10, 10. O coração crente é a nascente de toda a vida, de toda a nossa vida de união com Cristo, a vida cristã. Não se trata de mera razão ou emoção, mas de uma adesão profunda ao senhorio de Jesus. E porque crê de coração, o fiel confessa com a boca e testemunha com a vida. Ou seja, a espiritualidade interior
é o alicerce da missão exterior. Um missionário só pode ser bem-sucedido se dentro dele estiver a casa arrumada. Uma casa de espiritualidade. Senão você chega lá e não dá certo. A gente sabe disso. Um padre que é transferido de paróquia, se ele não tiver o coração cheio de espiritualidade, não vai dar certo. Vai chegar lá, vai criar sofrimento para a comunidade e para ele mesmo. Mas quando o meu coração está cheio de espiritualidade, é claro que nós vamos missionar da melhor maneira possível. Porque o que eu tenho dentro vai ser expressado naquilo que é o exterior da missão. Veja se isso não é uma coisa maravilhosa. Isso também para vocês casados. Se você vai para o casamento e não está com o coração cheio de espiritualidade e abertura ao diferente, abertura aos sentimentos do outro, que tem um temperamento diferente do seu, não vai dar certo. Mas se os noivos, durante esse caminho, namoro e noivado, vai se ajeitando, vai se preenchendo com a oração do terço, com a confissão, com o namoro puro, com a leitura da palavra, com certeza eles vão chegar ao matrimônio que vai durar a vida toda, porque tem uma consistência, tem espiritualidade. São jovens em subida, que têm uma espiritualidade e se sentem como filhos e filhas da igreja para cultivar no coração uma graça muito especial, como se o coração fosse o santuário de Deus. Os padres da igreja primitiva chamavam a oração interior de vigiar a fonte. Santo Agostinho, ao narrar sua conversão, reconheceu: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. Está lá nas Confissões, logo no primeiro capítulo. Se o coração repousa em Deus, ele torna fecundo. Se apega às coisas do mundo, torna-se vazio. Aí você pode dizer, mas isso é um ideal muito difícil. É um ideal, mas não é uma quimera. Não venha você pensar que isso é impossível. Os santos viveram isso. Daí a necessidade de a gente rezar sempre em cima da vida dos santos, porque eles dão para nós o testemunho de que é possível essa fecundidade espiritual. É possível você ter espiritualidade, você ser um homem ou uma mulher de oração, um homem ou uma mulher tocado pela palavra de Deus. Assim, meus queridos, a igreja em subida começa pelo coração purificado. Não se trata de programas pastorais sofisticados, mas de homens e mulheres que guardam o coração diante de Deus. A igreja, ela se expressa na vida dos batizados, de todos nós. E se a nossa comunidade está cheia de homens e mulheres que guardam o coração diante de Deus, essa igreja será realmente uma igreja em subida, uma igreja forte, uma igreja caridosa, uma igreja justa, porque tem uma visão transcendente da vida. Uma paróquia pode ter muitos planos e estruturas pastorais, mas se o coração dos fiéis não for alimentado pela oração, tudo será estéril. Meu querido padre que me escuta, preste atenção nisso. Se a sua paróquia não cultiva espiritualidade, não só a espiritualidade litúrgica, mas a espiritualidade familiar, a espiritualidade de adoração, de devoção, vai se tornar estéril. E se você, meu irmão, que é o primeiro pastor, não orar, se no seu coração de pai e pastor não tiver bem organizado esse clima de espiritualidade, o seu ministério não vai ajudar a sua paróquia a ser uma paróquia em subida. Se você, pai de família, mãe de família, não tem o seu interior harmonizado por uma boa espiritualidade, vocês dois não vão fazer da igreja doméstica de vocês, que é a casa, um lugar verdadeiramente da manifestação da epifania deste amor de Deus. Eis a igreja em subida, uma igreja em oração, uma igreja vitoriosa, porque vive essa graça do amor de Cristo
no seu coração. Amém. O Santo Evangelho deste dia 2 de setembro é de Lucas 4, 31, 37. Jesus expulsa o espírito mau. O Evangelho nos mostra Jesus em Cafarnaum, ensinando na sinagoga. Eu gosto muito de Cafarnaum. Ali parece ter uma energia, aquele lugar, casa de Pedro, sinagoga onde Jesus pregou. O povo se espanta porque sua palavra tinha autoridade. De repente, um homem possuído por um espírito impuro grita: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreende e o espírito sai dele. Uma repreensão dura, firme. Todos ficaram admirados e diziam: que palavra é essa? Ele manda com autoridade e poder e os espíritos saem. Aqui vemos o contraste entre o espírito impuro e o coração puro de Cristo. Jesus expulsa o mal não porque tinha força humana, mas porque seu coração era totalmente unido ao Pai. Ele havia acabado de sair da oração no deserto, cheio do Espírito Santo, e por isso a sua palavra tinha poder. Esse episódio, meu prezado ouvinte, nos ensina que a autoridade espiritual nasce de um coração em comunhão com Deus. A igreja não vence o mal com estratégias humanas, mas com oração, pureza de coração e vida espiritual sólida. Quando cultivamos esta interioridade, também nós participamos da vitória de Cristo sobre os espíritos do mal. Por que tanta gente se separa? Por que tantos jovens não se perseveram? Por que tantas pessoas caem nos vícios? Porque não tem espiritualidade, não tem firmeza interior, não pode subir. Quantas vezes vemos hoje uma igreja fragilizada porque deixou o coração se contaminar com a mundaneidade, ativismo e pecado. Frei Clodovis adverte que, sem espiritualidade, a luta por justiça perde vibração, decai facilmente para formas de cumplicidade e dominação. Está aí nas páginas 18 e 19 do livro. O Evangelho confirma isso. Só um coração espiritual tem autoridade para libertar. Gente, que conteúdo maravilhoso. Que pensamentos maravilhosos. A gente dá vontade de flutuar na espiritualidade lendo as belezas deste livro. Que Deus te ajude a fazer também esse processo de subida mediante uma espiritualidade profunda. Nesta terça-feira, o Senhor nos convida a voltarmos ao essencial, guardar o coração como fonte de vida espiritual. Uma igreja em subida é formada por corações purificados, cheios de fé, esperança e caridade. Se o coração é fonte limpa, a família será limpa, a comunidade será viva, a igreja será fecunda. Rezemos pedindo essa graça. Senhor Jesus, dai-nos um coração puro, livre do mal, cheio do vosso Espírito. Guardai em nós a fonte da vida espiritual, para que tudo o que fizermos seja sinal da vossa presença. Não permitais que sejamos vencidos pelo vazio, mas enchei-nos com a vossa graça. Alivia, Senhor, o coração dos que sofrem, dos que estão com tantos problemas sem condição de rezar. Harmoniza, Senhor, estas almas para que possam bem te servir na presença dos santos anjos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada terça-feira
Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça-o. Deixe aqui também uma palavra qualquer para melhor engajamento e compartilhe o conteúdo do nosso programa com mais pessoas. Fique em paz.